Olá, nós estamos estudando as extraordinárias profecias de Daniel e nós estudamos o capítulo 8. Aqui no capítulo 8, no verso 14, existe uma citação que impressionou Daniel. Aqui diz assim: E ele disse: Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, na última visão de Daniel, ele vê um poder que atinge o santuário. Então Daniel, ele não entende essa visão. E aqui Daniel no capítulo 8, aqui no finalzinho do verso 27, ele diz assim: Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão e não havia quem entendesse. Daniel não entende a visão. No capítulo 9, relata a oração de Daniel. Daniel está orando para o seu povo. E ele vê nos registros que está escrito que depois de 70 anos, Jerusalém seria restaurada. Terminaria o cativeiro do povo. Por isso que ele está em oração. E no final da sua oração, o anjo Gabriel veio até Daniel para relatar para ele o sentido da visão que ele teve no capítulo 8. Então o anjo Gabriel, ele diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados. O anjo Gabriel disse para Daniel: 70 semanas estão separadas para o seu povo. 70 semanas dá 490 dias. Porém, a profecia sempre se cumpre em anos. Então, na verdade, 490 anos seria exclusivo para o povo de Israel. Porque essa é a preocupação de Daniel com o seu povo. Então, o anjo fala mais. Aqui no verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, para que Daniel entendesse a visão, ele tinha que saber quando seria o decreto para edificar Jerusalém. Depois do decreto, haveria 7 semanas mais 62 semanas. Como se cumpre em anos, seria 483 anos. 69 semanas multiplicado por 7 é 483. No caso, seria dias. Mas como a profecia se cumpre em anos, seria 483 anos. A ordem para edificar Jerusalém foi no ano 457. No livro de Esdras, no capítulo 6, no verso 14, há 3 decretos para edificar Jerusalém, sendo que o último decreto foi em 457. Então, 457, a partir dessa data, mais 483 anos, chegaria no ano 27. Por isso que o anjo diz que nesse período, desses 483 anos, chegaria até o Messias. Então Jesus ele foi batizado no ano 27, ele assumiu o seu papel como Messias. Só que o anjo fala mais para Daniel, no verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então a aliança, a partir do ano 27, seria mais uma semana. Essa semana especial porque o próprio Jesus ele pregou para o povo de Israel. Então essa uma semana, fala que na metade da semana faria cessar o sacrifício. Porque depois de 3 anos e meio de pregação de Jesus, ele foi crucificado. Ou seja, o sacrifício não precisaria mais, que era o ritual do santuário. Por isso que o santuário, quando Jesus morreu, o véu do santuário rasgou de cima a baixo, porque terminou o sacrifício. Porém, restaria mais meia semana, ou seja, 3 anos e meio, para completar a semana final. Depois do sacrifício de Jesus, depois que ele foi morto, os discípulos pregaram mais 3 anos e meio. Porque Jesus disse para os discípulos:
e vocês vão começar com as ovelhas perdidas de Israel. Então isso aconteceu. No ano 34, houve uma grande perseguição para os discípulos, por isso eles partiu para o gentio. Por isso que nesse ano que terminou o tempo exclusivo para o povo de Israel. A pregação não era mais exclusiva para o povo de Israel. Por isso partiu para os gentios. Essa profecia, os detalhes são extraordinários. Cumpriu na íntegra. Isso significa que todas as profecias se cumprirão. Na verdade, o anjo Gabriel revelou para Daniel algo que não poderia entender. Essas profecias foram reveladas para nós, para o nosso tempo, para que nós possamos entender que tudo vai se cumprir. No próximo vídeo nós vamos falar sobre as 2.300 tardes e manhã, como se cumpriu. Isso vai nos ajudar a entender o tempo que nós estamos vivendo. De qualquer forma, essa profecia das 2.300 tardes e manhãs é uma profecia muito importante. E também esse cumprimento que nós estudamos hoje sobre o profeta Daniel nos leva a ter a certeza que tudo vai se cumprir. Isso fortalece a nossa fé e nos ajuda a preparar para a volta de Jesus.